Olá, mais um Diário de Bordo com a Mônica Aires e nós vamos falar do conteúdo do primeiro bimestre do ensino médio sobre as escolas literárias, que irá abordar as seguintes, as seguintes escolas: trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, que é o neoclassicismo, mesma coisa, e o pré-modernismo. Dentro dessas escolas literárias, é interessante que nós vejamos o contexto político-social, as características de cada escola e os escritores. Como cai na prova? Cai na prova de forma com que fica muito óbvio as alternativas que estão sendo solicitadas para você assinalar como certo e errada em relação ao enunciado. O enunciado está lá escrito, um poema de Gregório de Matos. Qual que é a linha de Gregório de Matos? E Gregório de Matos trabalha na escola no período barroco do século XVII. Ele tem uma grande questão com a contradição, a briga entre a fé e a razão, o uso da sátira, o exagero, muito uso de figuras de linguagem. É o teocentrismo, o homem, o centro, Deus, o centro do universo que decide como vai ser a sociedade, vezes o antropocentrismo, a ciência, o homem é o que dita as regras da sociedade. Cultismo, a ideia do jogo de palavras, né, de trabalhar as palavras, e conceptismo, o jogo de ideias. O centro do poder naquela época é a monarquia, os reis, né? Então a igreja queria voltar ao seu poder. Temos um escritor muito importante, Gregório de Matos, e o padre Vieira com sermões, né, com o sermão. Só que o Gregório de Matos, ele tem uma peça teatral muito interessante que nós poderíamos trabalhar, como o Alto da Barca do Inferno, onde você coloca uma barca que vai para o céu, uma barca que vai para o inferno, e nós colocamos os personagens, fazendo aquela sátira, aquela crítica política na época contra a burguesia, contra os abusos políticos, né, governamentais, mas de forma na qual eu posso fazer a crítica social, mas é teatro, é arte, mas ali eu estou fazendo uma denúncia. Então, quando eu tenho um poema que está ali, eu faço um contraponto, um poema que está falando de crítica social, que está falando das condições de poder, de dinheiro, da falta de condições numa sociedade, ali contrapondo uma parcela de pessoas que pode, que tem poder, que tem dinheiro, contra uma outra parcela de pessoas que não tem condições, direcionando o escritor Gregório de Matos, eu estou fazendo uma crítica social. Se eu coloco em paralelo um poema sobre arcadismo ou neoclassicismo, que é a mesma coisa, eu vou... O que vai estar aqui dentro do arcadismo? No arcadismo eu vou falar sobre campo, mel, azeite, pastor, ovelhas, bosques, as liras de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama. Eu vou falar sobre o campo, Fougère Urbain, Carpe Diem, no contexto da Revolução Francesa. Então, quando eu faço um contraponto das alternativas, o poema está falando de centro urbano, tanto o poema de Gregório de Matos como de Tomás Antônio Gonzaga, na própria questão, os dois não estão falando de centro urbano, um esclarecidamente, escancaradamente, está falando de campo, de bosque, de natureza, de pastor, de fuja da cidade, enquanto o outro está vivendo ali um contraste, uma injustiça social, e fazendo essa crítica social, expondo nesse teor a informação contra o teor de paz, de bosque, de amor, né? Amor no inatingível, no campo, idealizado, enquanto um faz a crítica social. Mas seguindo aqui a ordem cronológica, estamos falando de trovadorismo,
Trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, neoclassicismo e pré-modernismo. Tudo isso em um bimestre, o primeiro bimestre. Não é só isso, nós temos as questões gramaticais também, né? Então vamos lá. Trovadorismo, eu consegui, isso foi bem trabalhado, bem falado, vai trazer o quê? Primeira escola literária no século XII, camponês, os camponeses, os reis, Rei Arthur, a Távola Redonda, 4 tipos de cantigas, de amor, de amigo, de escárnio, que eu vou falar de forma indireta, as minhas críticas, né, o xingamento de maldizer, que eu vou xingar mesmo, vou falar palavrão mesmo no maldizer, isso em 1200. Se hoje você fala o que você pensa, se você coloca a sua opinião, a cultura que da atualidade, a pessoa é cancelada porque ela diz o que ela pensa, ela fala, expõe, você imagina em 1200, quem teria coragem de falar, de fazer um xingamento, fazer uma crítica a alguém do poder, né, as pessoas que estavam no poder da época. Entretanto, nós temos registro aí com Dom Diniz e Soares Taiveroz. Então, nessa questão aqui das cantigas, eu estou falando de trovadorismo, a primeira escola literária. Não tem como eu me confundir. Vai perguntar, a cantiga é de amor? De amor é que nunca houve encontro. O de amor é que vai ter um desejo da mulher idealizada, santificada, Deus, iluminada, e aquele amor, aquela trova, que nunca houve encontro. De amigo houve um encontro, mas o aluno está com saudade. Até tem uma música do Tim Maia, dentro do currículo, falando: e eu, tan, 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 gostava tanto de você, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou até medo do futuro, da solidão, quem minha porta bate. Então, peraí, essa música tá dando ideia o quê? Que de amigo, né? Que houve um encontro, que houve uma despedida. Se houve uma despedida é porque houve um encontro. Então, tá caracterizando. É amigo, é de amor? É de maldizer? Geralmente de maldizer e escárnio é crítica social. Vai estar falando alguma coisa de uma pessoa que está abusando do poder da época e ele vai falar, tem que mostrar isso no teatro, no trovadorismo. Tá ok? Escritores. O contexto social, rei mandava, Rei Arthur, camponês, aquele amor impossível, tá? Aí na transição, passamos para o humanismo, e aqui as pessoas confundem muito os alunos, que o humanismo fala de natureza, simplicidade, o humano leva o aluno a pensar de forma, induzindo o aluno ao erro, de falar de natureza, simplicidade, campo. Não é isso, nada disso. O humanismo vai olhar o homem com o valor real do homem, o homem como ele é, realidade, a razão, o real. Assim, aí começa a sair do campo rural e ir para as cidades. O comecinho, lá no século XV, né, em 1500. E aí ele começa a sair da questão do teocentrismo, Deus resolver todas as questões da humanidade, para o antropocentrismo. Antropocentrismo aqui. Já mudando um pouco, puxando para a ciência, para a razão, a explicação de como as coisas acontecem, saindo um pouco desse pensamento fé, né? A fé, céu, inferno, punição, castigo. Não, vamos ver como o homem é de verdade, buscando a ciência para explicar as questões da sociedade. Escritores importantes, Fernão Lopes e Gil Vicente, também com teatro. E aí que também nesse contexto do humanismo começaram as grandes navegações, as explorações das novas colônias, né? Começaram as grandes navegações do humanismo, um período de transição do trovadorismo, mas aí nas questões ele pergunta a contraposição do trovadorismo e classicismo. O que você vai saber aqui do classicismo? O classicismo vai se preocupar com a forma, com a régua, com a forma fixa de escrever. E não é uma tarefa fácil. Se eu cobro a atividade do aluno, eu quero que você me faça um soneto com rimas e eu quero todos os versos com 10 sílabas, decassílabo. Os nossos escritores aqui da época conseguiram realizar esse feito.
né? Luís de Camões, como nós temos a obra aqui de classicismo, Luís de Camões e Lusíadas, e os poemas aqui do classicismo, que visava muito greco-romana, a mitologia, se preocupavam aí com a forma do poema, com decassílabo, com soneto, na medida, na régua fixa. Aí nas questões da prova vai cair, eram versos livres, tinha liberdade, os versos são 4, primeiro oscila, ora são 4 versos, ora são 3 versos. Se eu estou falando que é um soneto, só pode ser desta forma, 4. Obviamente que nós temos tipos de soneto, mas cobrado, focado aqui desse período, desse momento, é o soneto com 14 versos no total, então tem uma régua para seguir. 2 quartetos e 2 tercetos, não tem liberdade, não é experimental, e é isso que o aluno precisa ver na questão da pergunta, é fixo, é métrico, é equilibrado. Não posso jamais falar que é experimental, que é livre, basta ler as questões, tá bom? Então, falei. Questões políticas, que é a contra-reforma, os protestantes e a expansão marítima. Começando aí a procurar lugares para ser explorados, colonizados, né? E a contra-reforma, que foi a época que a igreja estava usando, né, o cavaleiro branco de armadura para chegar a determinados campos, né, sociedades, e falar em nome de Deus, eu vim salvar, eu sou o herói, em nome de Deus, eu vou resolver todas as questões aqui desse local, né, desse grupo de pessoas, dessa sociedade, e em nome de Deus eu vou fazer o bem com a minha espada, com a minha armadura brilhante. Eu sou o cavaleiro e vim salvar todo mundo, tá? Essa contra-reforma. E nisso muita gente morreu, muita coisa aconteceu, usando aí a espada, muito famoso do rei, né? Muito famoso da época do rei Arthur, a armadura, né, brilhante. Ok. Seguindo para o barroco, mudamos a escola. Então essa régua literária do pêndulo, uma hora ela vem para cá, buscando a fé, Deus, uma certa liberdade na escrita, outra hora ela fala, nossa, tá demais, né? Nas produções artísticas, nos registros artísticos, nos acontecimentos políticos, históricos daquele momento. Aí depois ela volta, não, vamos buscar a ciência, a razão, a forma, o equilíbrio, vamos buscar aqui mais a explicar as coisas do ponto de vista racional, usar a razão, ok? E aí vai oscilando cada escola literária como se fosse um pêndulo, ok? Então, no barroco, palavra de ordem aí que os alunos também usam bastante, é uma contradição. As obras eram com alto relevo, muita informação na obra, né? Muito cheia de detalhes. A fé ditava a regra, aquela briga do teocentrismo com o antropocentrismo, o cultismo de usar as palavras, né? Jeito de usar as palavras novas, conceptismo, o jogo de ideias que eu colocava no meu poema. O poder era os reis, a monarquia que dominava, que mandava, que ditava como iria ser. Muito uso de figuras de linguagem, metáfora, hipérbato, que nós temos a hipérbole, que é o exagero de alguma coisa, ela chorou um rio de lágrimas, hipérbato, que é a ordem inversa, para contextualizar ou para fixar uma informação, eu coloco a ordem inversa do sujeito, verbo, complemento, para dar ênfase numa informação na frase. Então, hipérbato, tá? Nós temos a antítese, onde eu faço jogos de ideias, contraponho na mesma frase. A vida e a morte são belas. Peraí, eu estou usando vida e morte na mesma frase, são antítese, jogos de ideias, figuras de linguagem oposta, mas na mesma frase, para passar uma mensagem, tá ok? Sátira, eu vou querer fazer uma crítica política social, mas usando o teatro, usando a brincadeira, o bobo da corte, mas ali, ó, falando tudo, fazendo altas denúncias, mas com o bobo da corte, para fazer isso. Exagero, né? Exagero para falar,
para fazer as obras de arte, para se expressar, muito exagerado. Que mais? Gregório de Matos, aqui o Alto da Barca do Inferno, onde eu posso até fazer uma releitura com os tempos de hoje do Alto da Compadecida, onde tem na parte que tem julgamento, né? Onde os anjos, né? E o inferno querendo ganhar almas. Quem ganha mais almas? Falando, denunciando o que eles fizeram quando eram vivos, mais inocentes, as pessoas que eram inocentes iam para o céu porque roubavam para comer, por exemplo, e não tinham cometido nenhum crime, assim, de fato, que prejudicasse alguma pessoa, né? Enquanto os políticos tinham muito dinheiro, eles tinham muita quantidade de ouro e dinheiro, e na hora da morte queria pagar a sua passagem para o céu, e não é bem assim que funciona, né? Não é assim que funcionava de acordo com a história. Tá ok? Então, nós temos aqui o Gregório de Matos. Eu gostaria muito de fazer uma peça de teatro para os alunos sentirem na sala de aula essa parte do teatro, que ela é muito gostosa de fazer. A gente faz uma feira, nessa feira a gente vai buscar as pessoas, cada personagem, traz para a linguagem dos dias de hoje, né? Obviamente que é uma linguagem muito antiga, do século XVII. Então, nós podemos trazer para a linguagem de hoje, buscando as almas, salvando almas e condenando almas. Aí vai. Saindo aqui do barroco, né? Esse barroco aqui também fica muito interessante, as construções das igrejas, né? Dos tetos das igrejas, aquelas igrejas bem coloridas, bem rebuscadas, cheias de acabamento, né? De texturas. Essa época aqui do barroco, o pessoal caprichou nessa produção. Arcadismo, nós vamos falar de novo aqui uma lembrança do classicismo, só que nós estamos em 1800. Nesse arcadismo, que é o neoclassicismo, que é a mesma coisa. Ele fala, mas que é neoclassicismo? É arcadismo, a mesma coisa. O arcadismo, arcade, é uma linguagem culta, antiga, tá? A pessoa fala, nossa, mas que arcaico. Arcadismo está preocupado com a forma da escrita, como que eu vou escrever bonito, formal, tá ok? Vou buscar o bucolismo, o campo, o pastoril, a natureza. Vou voltar para a ciência e para a razão aqui, saindo contrapondo com o barroco. Simplicidade, o equilíbrio, carpe diem, aproveita o dia, fugere Uber, fuja do urbano, da cidade, vá para o bosque, faça piquenique, cita muitos poemas sobre azeite, mel, pão, cesta, ovelhas, pastores, cita esses termos de gatilho, que você já vai direcionar para o arcadismo, tá ok? O que mais que eu posso dizer? Estava durante também a Revolução Francesa. E aqui nesse arcadismo eu posso falar das liras de Dirceu, tá? Bastílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga. É interessante aqui essas liras, que tem um estudo, que eu posso trazer para a linguagem dos jovens, como a música dos Mamonas Assassinas, Minha Brasília Amarela, onde eu posso fazer uma intertextualidade, uma interdiscursividade nos textos da Lira de Dirceu com a música, onde ele fala que dá tudo para ela. Só que nos tempos modernos ele dá um rebook, uma calça Fiorucci, leva ela para o shopping e ela não aceita. E aqui na Lira de Dirceu ele dá azeite, pão, mel, oferece seda, né, algodão, e também a sua amada não aceita. Tá? Para marcar essa escola literária, essa conversa lá com o arcadismo em 1800, tá? Século XVIII. E ainda no primeiro bimestre, obviamente que tem muitas questões aqui para ser abordada, mas nós precisamos entender para responder as questões cobradas no livro e também saber a diferença da prova das palavras de gatilho. As próprias palavras de gatilho já vão me direcionando a questão que eu vou descartar. É impossível ser aquela alternativa. Descarto. Eu vou ficando com as alternativas que são mais óbvias. Tá ok? Pré-modernismo.
Saindo aqui da escola, buscando agora a emoção, a melancolia, o sofrimento, olhando para o herói de cada nação. Quem é o verdadeiro herói do Brasil? No caso, nós vamos entrar, mas agora é o pré-modernismo. Trabalhando com a imaginação, subjetividade, não objetividade, não é objetivo, é subjetivo, imaginário, o amor não correspondido, sentimental, o passado medieval, a natureza exótica, a morte, tá? O sofrimento, pessimismo, emoção, nacionalismo, quem manda é a burguesia. E o que eu posso falar mais a respeito do século XIX, desse pré-modernismo, pré-romantismo. Esse pré-romantismo é dividido em 3 fases, tá ok? 3 fases do romantismo, que cada um vai falar, vai entrar na sua posição, que é muito interessante e muito importante para a questão política, histórica, literária, tá? Do nosso registro da sociedade, tá? Nosso registro social. Aqui nós temos, para fixar, aqui nós temos uma obra de jovem Werner, de Goethe, é um nome russo, né, de falar, o escritor Goethe, e a obra Jovem Werner, que marcou aí, que muitos jovens, ao lerem essa história do jovem Werner, os jovens ficaram, morreram, porque entraram na história, onde eles entraram nessa questão de tristeza, de sentimentalismo, de fuga da vida, e a única saída da vida é se matar, tá? Falando do sofrimento profundo do amor, sentimentalismo, melancolia, pessimismo, e esse sofrimento por um amor não correspondido, que doía na alma ao ponto dele preferir a morte do que conviver, né? Conviver sem o amor. Tá? É interessante que o escritor que fez essa obra, esse personagem, onde levaram muitos jovens, essa obra foi questionada porque muitas pessoas, muitos jovens da época que leram se mataram porque se envolveram com a história, né, de um amor não correspondido, de um sofrimento, onde o jovem não era entendido nas suas questões. Mas o autor mesmo não queria casar. O autor era super, assim, a vida do autor, tá? A biografia. Descolado, não queria se envolver, não acreditava no amor, não acreditava em casamento, namorava tudo, mas não era assim de profundo sentimentalismo melancólico. Mas, entretanto, o livro dele foi de muito sucesso ao ele expressar na história um sentimentalismo de amor ao ponto da pessoa tirar a própria vida. O que eu quero com esses termos, com essa exposição, né, com a exposição dessa aula? Eu quero que fique gravado palavras de gatilho, que quando vocês virem as questões da prova, eu tenho 4 alternativas, 5 alternativas no ensino médio. E às vezes após a vírgula, tem um termo, a alternativa está toda correta, até a vírgula. O último trecho da vírgula, aquele termo está errado. Então eu elimino aquela alternativa, porque aquele termo após a vírgula não confere com a informação. Tá ok? E é isso. Agora nós seguiremos com as questões gramaticais que cada período traz aqui para a nossa gramática escrita da norma padrão. É isso. Até a próxima com a Prof. Mônica. Bons estudos!